Aqui estou eu, Túlio. Aqui estou eu, doutor Túlio, médico. Trabalho na área de emagrecimento, melhora da composição corporal. né? Evitar a osteoporose, a osteopenia, a artrose, a sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular relacionada à idade, movimento. A... Faço também remodelação glútea definitiva. Questão de bem-estar, de longevidade. E nós vamos falar de tudo um tanto aqui hoje. Eu fiz minha apresentação e passo para o Vinícius. Sou Vinícius Neto, sou nutricionista, trabalho com emagrecimento, hipertrofia, performance no esporte, educação alimentar e tudo que envolve aí o campo da nutrição. Né? Maravilhoso. Eu sou o Leandro Meirelles, sou personal trainer aqui na capital e a gente tem tanto assunto para falar aqui, na verdade, algo inédito, que a gente não tem em todo o Brasil aí, que está no mundo, um nutricionista, um médico e um personal trainer falando exatamente o que tu precisa saber para mudar de vida. Aliás, eu vou cortar um pouco o assunto, eu estava vendo tuas remodelações glúteas. Vocês querem que a gente fale disso, né? Se quiser, já coloca ali nos comentários, já porque assim, a mulherada é alucinada, é o que eu mais escuto. Bah, meu glúteo tá com celulite e tal, tem como mudar. Todo mundo fala da questão da depressão trocantérica. Muito. Principalmente mulheres que treinam bastante. Há uma perda de gordura nessa localização da depressão trocantérica. E faço muito ali o preenchimento, o apagamento da depressão trocantérica, melhorando a harmonização glútea, né, o aspecto. Quase toda mulher ela tem uma queixa ou na projeção superior, ou na posterior, ou na projeção lateral. E a gente faz essa harmonização aí. Né? Porque o que acontece, né? Quando uma mulherada vai lá na academia e pede para dar uma arredondada no glúteo, o que acontece é que às vezes o desenho anatômico dela ali não tem músculo. Então como é que eu vou criar? Então, nada como uma remodelação ali, né? Que complementa o que tem de carência individualizado naquela pessoa. Amém. Então, mulheres que gostariam de arredondar o glúteo, teremos assuntos sobre isso. Só que o que a gente está começando aqui que nem eu tinha falado para vocês, é inédito. É inédito porque a nutrição não funciona sem a educação física não funciona sem a nutrição, a medicina não funciona assim, e sucessivamente. A gente é como se fosse uma base de um triângulo para tu chegar lá no topo. Mas, logicamente, que nós precisamos dos nossos clientes, né? Eu acho que tem que entregar mais ou menos 50% do processo pra gente, né? Isso aí. Cada um fazer a sua parte, né? A equipe multidisciplinar e a pessoa tem que fazer a dela, mas com tanto embasamento científico, com tanta tecnologia, o ideal é que a pessoa faça, mas sem radicalismo e também sem que ela mude tanto os hábitos de vida dela, do dia a dia, a importância de mudar hábito de vida, mas quando isso é súbito e muito intenso, a pessoa não consegue ou não sustenta. Sim. Então, uma ajuda da ciência para ela ir reeducando durante os processos. Não deixar de fazer tanto o que ela gosta. Atividade física, eu sempre aprendi que a atividade física ideal é a que você gosta para maior aderência. A gente sabe que a musculação, a atividade de resistência, ela é prioridade. O aeróbico, né, tem aí os objetivos em relação a qual que é melhor dos dois, mais a atividade de força. Mas, o meu professor até brincou uma vez na época, eu não esqueço. Se eu gosto de jogar peteca, deixa ela jogar peteca também. Porque se muda demais, isso é gradual, como quase tudo na vida. Não ser súbito para não assustar, não espantar. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, falou bem, muito bem. Eu acho que a gente tem que entender o objetivo de cada paciente. Então vai ter paciente ou aluno, enfim, que quer mais performance, né? E aí a gente tem que entender e trabalhar em cima daquilo, porque aquele paciente vai conseguir executar mais performance. Mas agora tem pacientes que precisam fazer isso que o Túlio falou, precisa ser gradual, gradativo, porque senão vai mais espantar ele do acompanhamento do que trazer ele para o acompanhamento e ter resultado. Então eu acho que a mudança tem que ser gradual e colocar muitas vezes esportes, modalidades que vão trazer adesão junto, né?
Eu acho que isso é importante. E na questão de dieta, alimentação, mesma coisa. Se a gente fizer uma mudança muito radical, pode ser que não seja sustentável e pode acabar criando algum, como é que eu vou te dizer, algum fator mais psicológico negativo de frustração. Nossa, eu não sou capaz. Pô, fulano faz, fulana faz, eu não consigo. De repente a abordagem não foi correta com aquela pessoa, com o objetivo dela. Eu vou encaixar nesse gancho já, Vini, e vou falar justamente por um post teu, que tá, se tu já fez, acho que, eu não me lembro se era 70 ou 80% do processo limpo na semana, e quando vê tu já tá num hambúrguer, já tá numa pizza, que é justamente isso aí que tu tá falando, né, Vini? Sim. Que é de não ser um baque muito radical para a pessoa ter a consistência dela, né? E ainda Exato. mais agora que lançaram agora recentemente um estudo que diz que quase todos os trabalhos de hipertrofias, ou seja, uma peteca, pode gerar hipertrofia? Pode. Por que não? Dependendo de como está sendo estimulado esse exercício. Né? Então, mostrando que de qualquer forma tu consegue ganhar a hipertrofia desde que tenha uma dieta alinhada, o exercício alinhado específico para aquilo. Então é como tu lhe falou, o melhor exercício é o exercício que tu quer fazer. Né? Isso aí. E ponto, eu também ia comentar uma outra coisa A gente também. vai introduzindo o que deve, né, também gradual, não ficar só na peteca. Exato. Vai treinando, começa a treinar 2 vezes na semana, vai aumentando ali. E quando ela percebe, ela já está inserida no contexto. Isso eu vejo na prática mesmo, ao longo dos anos. Que a pessoa não ia para a academia, não fazia. Vejo casais, um se apoiando no outro, acompanho na rede social, fico assim, muito feliz. Do casal, assim, viajando e fazendo caminhada. Casamentos, assim, que a pessoa, tem um casal, assim, especial, não esqueço, que ela veio, depois ela não entraram os dois de vez. E ela falou que estava quase separando, porque ele sofá, sem disposição para as coisas. E ela, a milhão. Apesar que ela precisava, ela estava com carência hormonal, mas ainda não estava tão sintomático. Ele sim. E hoje eu vejo os dois, assim, felizes. É uma instituição família, onde essas carências de vitaminas, de minerais, de hormônio impactam. Então ele perdeu cerca de 20 quilos, fez a reposição hormonal, que faz parte, se necessário, do processo de perda de peso. Vamos entrar nessa questão depois de perder gordura e não perder músculo, não perder densidade óssea. Você lembra o que você ia dizer, que eu puxei esse gancho, você ia falar uma coisa? Não, tá tranquilo, Doc. Até essa questão agora que tu puxou da densidade óssea aí, bem interessante. Porque eu não sei se sempre também nas tuas avaliações, Vini, para nós três aqui, como é diferente a densidade óssea do homem para a mulher, né? A qualidade do osso, né? Sim. Isso dentro da área de vocês, eu consigo melhorar esse aspecto, seja com a área medicamentosa ou com a nutrição. Sim. Eu cuido isso desde a graduação, que em observar ali a alimentação do pessoal, assim, que a galera muitas vezes não bate o mínimo de consumo adequado para cálcio, né? Então fica muito distante de 1000 miligramas, por exemplo. E então eu tento sempre introduzir alimentos, fontes de cálcio ali, principalmente, claro, aí depende da conduta de cada paciente ali, mas de origem animal, né? A gente tem uma absorção um pouco melhor, mas também sempre uso também, sei lá, vou dar um exemplo, por exemplo, aquele chá de folha de amoreira, ele é riquíssimo em cálcio, né? Pouca gente sabe, então às vezes a gente tem que pensar no contexto todo, e é uma das coisas que me preocupa, e o próprio exercício de força, né, como tu sabe mais que eu ali, também melhora a densidade de óssea, né, ao longo do tempo. Então a gente tem essa preocupação, sim. Então a gente pode chegar à conclusão de que mulheres precisam fazer uma musculação, né? Por conta da densidade óssea. Mulheres, homens, crianças, né, acima ali de 6 anos, o idoso, né, se fala, todos precisamos, né, estar em movimento, estimulando todo esse sistema metabólico riquíssimo que temos. Ah, uma coisa interessante em relação à absorção para se ter na célula aquelas substâncias, matéria-prima para o organismo, é controlar a disbiose. Porque existe a nutrição, muitas vezes somente o alimento não é suficiente. Então entra a suplementação. E a suplementação por via oral
se perde muito nas fezes. Aí já temos tecnologia, estudos para fazer diretamente na veia, no músculo, onde aquilo já vai para o alvo. Aquilo já vai direto para a célula e tem sua ação, não ser perdido nas células, nas fezes. Tipo uma coenzima Q10, bem conhecida. Coenzima Q10 por via oral absorve 2 a 3% somente. Então é quase que placebo. Você não tem um grande benefício que uma coenzima Q10 tem, que ela é encontrada, a maior parte no coração. Com o passar da idade vai diminuindo, hábitos de vida errados também vai diminuindo isso aí. Outra questão em relação à aderência de tratamento, tanto de dieta quanto de suplementação e terapia medicamentosa, quanto de treinamento da performance dessa tríade, olha que pergunta, quase todos os pacientes perguntam em relação a deixar o álcool. O que o médico habitualmente fala assim? Tem que parar. E aí eu perco o paciente, o cliente, e ele vai ou continuar naquele estado ou procurar um outro profissional. Porque não se para de usar o álcool. Algumas pessoas conseguem, acho lindo, mas depois até volta bebendo mais. Então, o meu paciente, tudo é conversado, é flexibilidade. Não existe o médico mandou, o médico orientou, solicitou. Eu digo que é melhor não, mas ela vai deixando de forma também, assim como a atividade física, gradativo, gradual. Inclusive, assim, a terapêutica medicamentosa, falando de um paciente de perda de peso, ela por si só já tira a vontade do álcool. Muitas dessas medicações não são, vou falar depois de retatrutida e tudo, elas controlam, já tem o uso para ansiedade, para algumas compulsões. Então, eu já sei que ele vai diminuir. É que a medicação não vai aceitar também. Você vai ficar com o que ingere mais tempo no estômago, então aquele álcool mais tempo no estômago vai dar um mal-estar onde ele não vai fazer uma segunda, terceira vez. E aí ele não vai ter vontade. Eu digo, digamos que você gosta muito de abacaxi, você não vai ter vontade de comer nem abacaxi. Aí eu tenho um contraponto, mas na verdade é uma dúvida minha. Imagina que o paciente ele tenha muitas vezes um fator psicológico de comer, sei lá, um hambúrguer. Às vezes é uma válvula de escape, um desestresse. Meu dia foi ruim, comer um hambúrguer, eu mereço. Aquela coisa toda, eu trabalhei demais, estou estressado, comer um hambúrguer, eu mereço. E será, mais uma dúvida minha, será que, digamos que esse paciente passa a tratar ali com peptídeo, enfim, com a retatrutida ou com a tirzepatida, e ele acaba perdendo aquele food noise, que se chama, né? Aquele prazer em comer. Então aquele hambúrguer já não vai mais ser tão gostoso. Mas aquilo era uma fuga para aquele paciente. Será que tirando esse prazer daquele hambúrguer, ele não, e aí é uma dúvida, reforço, ele não vai buscar esse prazer em alguma outra substância, alguma outra coisa compensatória, né? Compensatória comparado, por exemplo, aos pacientes bariátricos, que em muitos casos a gente sabe que acabaram consumindo mais álcool, né, e entrando no alcoolismo e tal. Então, é só uma dúvida que eu tenho, trago para cá para daqui a pouco a gente pensar e debater juntos. Poderosa dúvida. Bom, porque poderosa. Na verdade agora eu fiquei refletindo que o livro não tinha pensado nessa, né? O livro Poder do Hábito, o livro Poder do Hábito fala sobre o looping do hábito, né? E aí transfere, né? Isso. Então quando tu tem alguma coisa, tu tem que ter, trabalhei demais, preciso mereço, né? Aí tu vai lá comer um hambúrguer e isso aí vira um looping, tu tá fazendo tudo de novo, né? Sim. Só que o que dizem é que tu não tem como tu apagar esse gatilho. Tudo bem? Então tem que criar um outro em cima. Isso, vou escrever. E aí me dei agora um outro medo sobre exatamente esse assunto. Tudo bem, então não apaguei aquele gatilho de o hambúrguer ser o meu merecimento. Tá. Aí eu parei com a tirzepatida. Aquele gatilho tá lá ainda. Eu não transferi ele. Será que eu não vou voltar pior do que eu tava? Bem, aí entra a reeducação ao longo do tempo. Porque essa medicação ela não deve ser usada
a 2 meses. Então, o uso prolongado que se deve fazer habitualmente, não deixe que aconteça isso, porque é uma bengala, um sistema compensatório isso. Comer, eu trabalhei demais e fiz tanta coisa demais, então eu vou, muitas vezes tem vontade e mais essa vontade de se recompensar. Com o controle da ansiedade, da compulsão, controlando o hormônio da fome, da saciedade, desinflamando todo o contexto, melhorando a testosterona, esse equilíbrio é, que é longo prazo, porque o tratamento não é só perder o peso, é manter. Habitualmente, né, por ser longo, dá o tempo bem, as pessoas precisam de um tempo para adquirir um hábito e um tempo para deixar. Ela passa tanto tempo, mas pacientes que fazem errado 1 mês, 2, ou a automedicação somente com caneta emagrecedora, que não é a terapia combinada, isso aí é certo. É a crise que nós estamos tendo já e vai ter maior de pacientes que se emagreceram com substâncias do mercado negro, onde não fez completo, não fez o controle neuronal, a neuromodulação ideal. Então, se aplica bastante a esse tipo de paciente. Mas assim, voltando ali que a gente estava falando, eu acho que é muito de trabalho isso com os pacientes no consultório, de tu aumentar o teu repertório de atividades e coisas para te desestressar, né? Que não seja só a pizza, não seja só o hambúrguer, não seja só o doce. E eu acho que quando o paciente está tratando com esses análogos de LP1, enfim, eu acho que ele é um facilitador do processo todo. Ele vai deixar o processo mais fácil. Uma das coisas mais difíceis do emagrecimento é o quê? É tu ficar com fome, é tu sentir vontade de comer algo e tu conseguir sustentar isso num ambiente obesogênico, que joga contra. E no momento que tu utiliza o medicamento, isso desaparece. Mas não significa que tu não tenha que fazer o que tem que ser feito, que é aprender a se alimentar e fazer exercício e aumentar esse repertório. Então, às vezes as pessoas estão só utilizando o medicamento, sem um acompanhamento, nem o que falou, e não estão fazendo o resto, que é a base, que é o que tem que ser feito para daqui a pouco tu conseguir na frente fazer um desmame, e segurar no estilo de vida. Senão vai ficar direto na medicação. E essa pessoa está fazendo exatamente o que o Túlio falou, né? Que é usar propriamente, somente como uma bengala. Porque Exato. se ela tivesse na nutrição, tivesse no treinamento e fazendo o tratamento, aí é ganho. Ah, não, Aí sim, ganho. é sucesso. E a maioria, poucos vão sustentar isso aí. Muitos vão retornar, porque vai haver o reganho, efeito sanfona, vai haver também um comprometimento em todo o sistema, né, de diminuição de libido, de queda de cabelo, de fragilidade na pele. Então, sintomas de desnutrição, né? Praticamente, porque não compensou de outras formas, né? Foi para uma batalha, a obesidade, sobrepeso, gordura corporal, é uma batalha com uma arma e poucas estratégias, porque a estratégia ela é multi, mas o pessoal, né, quer sempre perder peso a qualquer custo e lá na frente não, durante o processo já é cobrado. Inclusive também com um platô, estava ali com perda de massa muscular controla o metabolismo, a questão do reganho, e aí ela está perdendo algo que ela tem natural, que faz parte do processo de emagrecimento, que ela está consumindo. Muitas vezes não é nem por desinformação. Algumas pessoas também por conta de custo, né, também tem que se respeitar, levar em consideração também que a pessoa não tem condição de comprar uma medicação desse tipo. Então a gente não é uma crítica, é uma orientação. Muita gente não está na pele do outro, mas se consegue imaginar, tendo uma visão ampla do outro. Essa questão. Em relação a um dos temas principais, são vários temas principais, né? Vai ter Eu adoro falar disso. Quando me perguntam, em ambientes fora do trabalho, sobre tudo você se incomoda de falar? Não me incomodo, porque eu sou do tipo que gosto de falar do que eu trabalho em outros lugares, porque é algo tão leve. Se fosse um oncologista ou anestesista para falar disso em outro ambiente, né, não cabe tanto. Por exemplo, a pessoa perguntar sobre infectologia,
Sobre oncologia, ninguém quer saber. Assim. Quer saber, né? Mas nem tanto. Então, aquela pergunta principal que a gente colocou ali que teria, que é como perceber a necessidade urgente de uso de medicação relacionada à tireoide ou ao metabolismo. Então, assim, o metabolismo, para começar, o metabolismo o que, que é? É um conjunto de reações orgânicas. Finalidade, dentre várias, a geração de energia, o uso da glicose, o uso de lipídios, o uso de proteínas. E aí esse metabolismo ele tem uma composição, basicamente, de um eixo tireoidiano, um eixo insulina-glicose, um eixo adrenal, que é o cortisol, e outros moduladores, como leptina e grelina, hormônio da fome e da saciedade, os hormônios sexuais, o sistema nervoso e o próprio músculo. Então, o que compõe o metabolismo? Tudo isso. Então, como eu preciso usar? Eu preciso usar alguma medicação para o metabolismo? Habitualmente, sim, de acordo com a avaliação. Anamnese, avaliação clínica, anamnese, exame físico. Porque a gente tem que olhar o metabolismo, analisar tudo isso que eu falei. Um olhar sistêmico, porque as coisas não são segmentadas. Ainda que você segmentou, vai no oftalmo, especialista em córnea, mas aquilo pode ter uma ligação com outro sistema, com outras células, porque está tudo conectado. Então, o médico ele tem que entender de todo o sistema. O metabolismo, então pode ser uma coisa da tireoide? Pode ser da adrenal, pode ser insulina, relacionada à insulina, à glicemia, a uma baixa de testosterona, ao sistema nervoso, ansiedade. Então, a pessoa com compulsão alimentar, pode ser um distúrbio da leptina e grelina, né? Ansiedade, sistema nervoso, depressão, sistema nervoso, a baixa do estradiol, da testosterona, a perda de massa muscular. Então, olha quantas coisas para ver se há necessidade de medicação ou suplementação. Em relação à tireoide, né, o que mais se vê, né, por hipotireoidismo e hipertireoidismo, ou alguns tumores que vão alterar a função tireoidiana ou mesmo da hipófise, que participa do eixo tireoidiano. Então, assim, avaliar se existe uma urgência usar. Urgência existe relativa e absoluta. Então, se é urgência, há sinais, que é um dos critérios diagnósticos, junto com os sinais e sintomas e laboratorial. Então, urgência é sinal de alarme, de alerta. Então, ele já inclui ali, provavelmente, em 2 ou mais sinais de hipotireoidismo ou hipertireoidismo, ou disfunção de hipófise, porque o TSH, né, que a gente dosa ali, ele não é um hormônio tireoidiano, é um hormônio da hipófise, que está no cérebro. Essa secreção faz com que tenha a produção de T3 e T4 na própria tireoide. Bem, hipotireoidismo, a gente vai ver os sinais. Cansaço, aumento de peso, a sensibilidade ao frio, constipação, questões de pele, fragilidade capilar. Mas olha quantas coisas tem para ver, porque isso pode ser também uma carência de ferro, de zinco, de complexo B. Então a investigação é assim, ó. Com vitamina D, um ácido Ó, vitamina D, um ácido, vitaminas, minerais, aminoácidos. Então o hipotireoidismo, aí você vai avaliar isso, você vai ver, o TSH no hipotireoidismo ele está alto e o T4 livre baixo. Mas não somente isso aí. Quando tem um sinal 2, 3,
O hipertireoidismo, o TSH está alto e T4 e T4 livre e T3 estão baixos. E ganho de peso, perda de peso, irritabilidade, tremor, taquicardia, o intestino mais solto. Então, quantas pessoas têm tudo isso que a gente falou? É hiper? Não. Aí vai olhar todo o sistema. Como é que está o sono? Como é que está a dieta? Como é que está o controle do estresse? Então, isso faz com que uma consulta ela tenha que ter, no meu entendimento, como eu conduzo, de pelo menos 45 minutos a 1 hora, em média de 1 hora. Urgência, um hipotireoidismo, um hipertireoidismo subclínico, ele não é urgência, porque subclínico a alteração laboratorial é leve, moderada e não tem, e os sinais e sintomas são pífios. Então, a pessoa com hiper ou hipo subclínico não está na urgência aí, conforme a pergunta, né, do rapaz ali. É do Ismael. Do Ismael. Ismael de Jesus. E o Ismael, por conhecer a trajetória dele histórico, ele é aquele rapaz, Vini, que a gente estava falando, ele não treina, né? Treina mais ou menos, não tem uma alimentação bacana. E aí essa era a pergunta, por exemplo, é complicado de mexer num eixo tiroidiano? Questão medicamentosa? Não. Será que tem como tu tentar meio que dar uma modulada a dose e resposta através da nutrição e do esporte? E aí colocar entrar com T3, tu acha que é mais forte do que entrar com uma T4, por exemplo? Depende. Nem todo exame laboratorial e nem todo sinal e sintoma é igual ao tratamento medicamentoso. Porque você mudando o estilo de vida, você melhora todo o sistema. Se você melhora o aporte nutricional, alimentar e mais de suplementação, se você desinflama, se você faz antioxidante, se você traz um ambiente mais séptico, um ambiente mais límpido, todas as outras células vão auxiliando e criando uma harmonia e melhora aquela condição tireoidiana, até se pensar se vai fazer uma medicação tanto no hipo, tanto no hiper. Já tem casos, não é via de regra, que o tratamento é quase que certo, né? Tipo, por exemplo, no hipotireoidismo, um TSH maior ou igual a 10. No hipertireoidismo, um TSH menor ou igual a 0,1. Pacientes gestantes, então tem que ver isso de forma precoce. Idoso, tem que ter cuidado, já ser mais conservador. E ainda tem uma condição que patologias outras agudas podem alterar a TSH. E aí você vai lá, faz uma medicação, e aquilo foi descompensado, porque o TSH é produto ali da hipófise, por uma outra causa, e não em si onde é para se usar T3, T4 e outras medicações mais. Então, uma parte da pergunta dele é se... Tá, então ele percebeu que ele tá com... Porque ele é hipo. Se ele fosse, seria hipo, porque ele engordou demasiadamente. Então, ele percebendo que ele tá com cansaço... Com cansaço. Tá, mas o cansaço pode ser da diminuição da texto. Sim, por pode isso ser para fazer exames. Exato. Ele não tem exame bioquímico que tem mostrado alteração. Não, mas ele já vai passar no tubo. Vai. Mas em tudo. Tipo assim, se tiver uma alteração leve, normalmente tu começa melhorando o estilo de vida, é isso? Isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Se não para partir para a medicação tem que ter mais critérios e alteração laboratorial. Muitos são subclínicos. Mas eu vejo na minha prática, também porque eu não atendo a um paciente, eu não foco em tratar alterações de tireoide, mas um paciente que é o meu foco de
longevidade, de qualidade de vida, de prevenção de doenças, de melhora da composição corporal, se ele tem, eu trato. Mas eu não recebo, não é de costume chegar assim, eu vim tratar a tireoide. Mas como eu disse, o médico tem que saber de tudo um tanto. Não vou dizer, ó, vamos fazer o emagrecimento aqui, vamos fazer a pós hormonal, e a tireoide você vai ver, vou encaminhar. Também. Aí a gente falou bastante, Vini, sobre. Vocês perceberam que a gente falou muito sobre micronutrientes, que entra muito na tua área. Agora nós vamos para uma polêmica. Polêmica. Se a gente, hoje a moda é. Bota a dieta ali, bota teu peso ali no chat GPT lá que ele vai montar a dieta pra ti. Sim. Só que fazendo o teste a gente sabe que não vão ter isso tudo que a gente falou. O cálcio certo, não vai ter a ferritina, não vai ter a B12 certa, não vai ter justamente as coisas que mais nós falamos aqui, os micronutrientes. Sim ou não, Vini? Então, saiu até tem um estudo novo, né? Não vou conseguir me aprofundar porque eu li só por cima. Relacionado à inteligência artificial e à imprecisão da inteligência artificial na área da saúde, né? Muita imprecisão. Hoje tu pedir para o chat GPT montar uma dieta e dar algumas informações básicas ali, ele até vai montar, mas ele tem muita incoerência e o banco de dados dele, por exemplo, para buscar micronutrientes e calorias e macronutrientes é muito defasado, então dá uma margem de erro muito grande, então não é nada confiável, né? Na parte científica e tecnológica, né? Faz total sentido, compreendo. E tem aquela parte que falta, que não tem como a inteligência artificial não vai conseguir, que é a parte humana. O ouvir, o escutar, o sentir. A aderência muitas vezes ao tratamento, à dieta, à atividade física, está na relação médico-paciente, na relação nutri-paciente, na relação aluno. Isso aí não se consegue ter essa sensibilidade, essa percepção. Porque muitas vezes o tratamento do paciente está na terapia medicamentosa, mas na terapia da conversa, do acolhimento. Então isso eu sustento muito. De ter aquele paciente, se ele me quiser como amigo, ele tem. E não somente desta porta para dentro. Ele pode contar comigo até outras coisas de saúde. Teve um corte, o cachorro mordeu, manda mensagem. Eu sempre vou ter uma orientação porque o médico, ele é clínico geral também. E isso não existe desde a década de 80. Porque existia um médico da família que médico, era, sim. Né? Sim. Muito legal esse resgate. Muito legal. Eu mantenho de forma genuína, porque aproxima mais, conecta. E eu tenho uma experiência, né? Antes de fazer o que eu faço atualmente, o que eu faço aqui na clínica já tem 6 anos, mas eu tenho 15 anos de formado. Então antes eu estive em unidade de pronto atendimento, unidade de urgência e emergência, unidade semi-intensiva, unidade intensiva, UTI. Eu já tive trabalhando 2 turnos em unidade prisional, quantas coisas eu peguei ali. Unidade de saúde da família, UPA, resgate de emergência SAMU 912, UTI móvel e também resgate. Essa é braba. Essa é braba, mais braba ainda, resgate na rodovia. Nossa, você fica numa base, então são acidentes, né, com uma física de impacto maior pela velocidade imprimida e carretas, etc. Viveu bem pouquinho, né? Então do paciente falar que a mãe tá na UTI, eu sei conversar, né? Porque estive lá na UTI. Se está no hospital privado, eu sei como imaginar o cenário que está lá, porque eu trabalhei na Santa Casa, na Unimed, mas trabalhei também no Hospital Geral do Estado, trabalhei na Unimed. Então eu sei que condição que está, como é que é o sistema lá dentro, quais são as dificuldades, quais são as facilidades. Aí eu consigo acolher assim bastante. Dizer, olha, eu acho que você acha o que, Túlio? Eu sei opinar. Respeitando eu não vou saber da história do prontuário, como o médico está lá. E sempre de forma ética. Nem dizendo, nunca digo se tá certo ou se está errado. Eu digo como eu penso. Porque eu não estou lá em loco
para ver a real condição do paciente, né? Mas essa questão acolhedora é muito interessante. E pegando o que a gente estava falando de inteligência artificial, que não vai ter esse acolhimento, obviamente. E só para encerrar o assunto da IA ali, tem outra coisa. A IA tem imprecisão e junta com a imprecisão que as pessoas não sabem pedir e usar a IA. Então junta duas imprecisões. Então o resultado ele é catastrófico, né? Mas é isso mesmo, a gente não vai ter algumas coisas na IA e esse contato é legal, esse acolhimento, trazer o paciente, conversar, ter uma visão mais holística, vamos dizer assim, né? Porque terapêutica. Eu acabo pegando muito, a minha consulta também ela é longa, demorada, eu faço a dieta junto com o paciente, porque quem mais se conhece é o paciente, então eu tenho que pegar aquele autoconhecimento com o meu know-how de nutrição e a gente colocar aquilo tudo numa dieta, né? E não levar para casa para fazer e depois eu vou ter dúvidas e a dieta não vai ficar tão personalizada. Mas tem N casos assim de ficar, por exemplo, posso citar um caso aqui, uma paciente que chegou lá para mim, olha, tu é o 5º nutricionista, se não funcionar agora eu desisto. Tá, agora o bate-papo vai ser longo aqui, porque eu quero saber o que eles fizeram e não fizeram para eu não cometer os mesmos erros, enfim. E aplicamos estratégia, ela voltou um mês depois, teve um resultado tímido. Eu, não, cara, peraí, tem mais coisa, senta aí, vamos conversar. Conversando. Ela parecia ser uma paciente super disciplinada e muito disposta a fazer o que tivesse que ser feito, seguir orientação. Até que eu levantei um ponto. Será que ela faz tudo que ela diz fazer? E como colocar isso para a paciente, né? Senão vai parecer que eu estou duvidando da... E eu trouxe isso, né, à tona, e aí tem uma ferramenta que eu uso, não sei se vocês conhecem, que é uma ferramenta de automonitoramento que eu peguei emprestado lá da terapia, que é fazer o paciente anotar no final do dia as refeições que ele fez, as refeições que ele não fez, que ele pulou, se ele fez uma refeição fora da dieta, escrever a situação, o que ele comeu, foi no aniversário de uma amiga, comi uma pizza, enfim, descrever a situação. E aquilo ali traz uma auto-reflexão. Então ela chegou na terceira consulta com as folhas. Né? Aí chegou, trouxe as folhas. Bom, se tu tiver vontade para me mostrar, eu posso olhar, mas também não era nada imposto que ela tinha que mostrar as folhas. Era um auto-monitoramento. Não, tu pode olhar, mas não vai mudar muito. Tu olhar não vai fazer tanta diferença. E eu, tá, mas então tu não errava nada? Era isso? O que foi a conclusão? Não, eu achava que eu não errava. Só que aí eu tinha que anotar. E aí eu me dava conta, mas ao mesmo tempo eu não queria anotar para não errar. Então tem pouca anotação aí. Daí eu pensei, então vai ter resultado. E aí teve um puta resultado de perder. Método interessante. Quase, foi próximo de 3 quilos de gordura mesmo, não de peso. E ali desbloqueou, nossa, aí fluiu tudo. E a gente entrou num assunto muito top, porque na verdade a maioria da galera assiste isso e deve pensar, mas eu vou me cansar, anotar ali, só que isso vai te desbloquear teu auto-reconhecimento. Porque quantas pessoas às vezes eu não pego, porque eu tô aí em loco em academia o dia inteiro, então porque eu convivo com pessoas, é sempre aquela pessoa assim, cara, consulta com o nutricionista lá, tem que acertar essa dieta, é só comer menos. Nunca a pessoa muda. Aí só fechar a boca, mas na verdade é abrir a mente. Aí o cara, tu chega assim e fala, tá, mas não mudou. Me conta um pouquinho aí do teu almoço aqui. Não, meu almoço é isso é aquilo, e bababá, então a pessoa não sabe reconhecer, ela não reconhece. Ela não enxerga. Ela não enxerga que aquilo ali tá errado. Eu falei, por isso tu precisa de um nutricionista. Porque ele precisa calcular o que é bom pra ti. Esses dias teve um aluno meu que falou pra mim assim, Léo, eu vi no Instagram, né, sempre, que não tem problema, o hambúrguer artesanal, de eu comer todos os dias, não vai me engordar. Eu falei pra ele assim, cara, olha só, o que acontece é que normalmente o cara que come o hambúrguer artesanal todos os dias é um cara que ele já chegou num ápice, tu tá com sobrepeso, né, avantajado, e outro, tu não foi no nutricionista para ele calcular para ti quando que tu pode inserir isso na dieta. Aí são coisas diferentes. Sim. Né? Não é eu acho que eu posso comer. Como é que é, Vini? Então, assim, partindo do pressuposto que nenhum alimento isoladamente engorda ou emagrece, né? É o contexto. Então depende de cada situação. Porque daqui a pouco tu ofertar um hambúrguer desse pode ser algum gatilho para
desandar a coisa e o paciente não ter adesão, ou pode ser o contrário, isso pode trazer adesão. Né? Eu acho que tu tem que ter um ambiente controlado, no início tu ter mais ou menos uma ideia de cálculo, né? Entender o paciente e naquela conversa tu entender o que vai ser melhor para ele ou não. Eu acho que sempre quando me perguntam, isso aqui é bom ou isso aqui é ruim? Para quem? Em qual situação, para qual objetivo? Qual o gasto energético dele? Qual é o gasto energético dele? É mais... Ele trabalha fazendo força, ele trabalha sentado, aí histórico de genética, de patológico, enfim, é muita coisa que envolve. Por isso que não tem como ser tão rápida a consulta, assim, né? A gente precisa fazer uma coisa muito investigativa para identificar, e daqui a pouco eu identifico alguma coisa, opa, isso aqui eu vou passar pro Túlio, isso aqui já é com o médico, é com o doutor lá. Entendeu? Então a gente precisa identificar as coisas, trazer à tona. Quando o paciente chega na minha frente, eu já brinco e falo, bora desvendar esse metabolismo, vamos descobrir junto. Né? E eu tenho que usar o autoconhecimento dele. Quem mais conhece é o paciente, só não tem o conhecimento técnico. Eu tenho que fazer as perguntas certas para ele trazer a informação e eu começar a conectar os pontos, não é? Colher a história. Então é sempre isso, né? Em qual situação, para quem. Então por isso que tem que ser muito personalizado. Eu acho que sim, nós somos, acho que se não me engano, 99,5% iguais, né? Mas aquele 0,5% geneticamente que nos diferencia dá mais de 16, 17 milhões de... Me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Então a gente... Eu não tenho esse dado. Não tem esse dado? Eu vou acreditar em você. Mas é mais ou menos 16, 17 milhões de características visíveis e não visíveis com esse 0,5% que a gente difere um do outro. Então assim, tem que tratar a individualidade e entender a situação de cada um. Por exemplo, sei lá, chega um paciente para mim que tem acima do peso e ele come muitos alimentos hiperpalatáveis, hipercalóricos ali e tal, besteira, industrializados e tudo mais. Muitas vezes eu não posso falar, que nem o Túlio falou antes, não, agora tu não vai me beber. Não, quem sou eu para, sabe? Eu não posso impor assim. E eu acho que eu tenho que entender o paciente. Daqui a pouco é uma criança, vamos pegar um exemplo assim, que já teve parecido lá no consultório, uma criança que não tinha atenção do pai, e quando ela ia solicitar a atenção do pai, o pai ia lá, meu filho, o pai está trabalhando aqui, pega essa coquinha, pega esse Doritos, depois, e aí fica nessa. O cara chegou na minha frente, é adulto, tá ali com mais de 100 quilos, o cara tem um afeto pelo Doritos e pela Coca-Cola, que se eu falar para ele não comer o Doritos e a Coca-Cola, é como se eu estivesse dizendo para ele não ver mais o pai dele. Então forte, como né? é que eu vou falar isso pro cara, entendeu? Histórias do dia a dia. Não, Quanto que a gente discute e Tá vê? vendo como é complexa a coisa? Não, e é que nem fala, né, que a gente é o nutricionista e psicólogo, o doc, o psicólogo e o personal psicólogo, porque a gente também tem que tentar encaixar isso que é bem complexo. Tentar complexo. ser mais empático com aquela situação, né? Muito bom esse ponto de vista de Legal, já realmente É isso aí. uma paixão por aquilo ali. Então acho que para deixar mais completo esse trio aqui, só se tivesse um psicólogo daí, né? E o que não vai demorar, porque o espaço pra cadeira já tem, já. né? Lembrei do meu pai, a gente mais novo, meu pai com não tanta maturidade. Ele falou, o psicólogo de vocês sou eu. E aí, restrição, né, uma surrinha ou outra. Mas psicólogo aqui de casa sou eu. Deu certo. Deu certo. Me gostei. Eu tô bem. Tô até de boa. Amém. Meus irmãos também. Né? Algumas coisas eu vou replicar, outras eu vou aprimorar, né? Isso aí. Isso de experiência. Meu pai hoje, eu tenho uma irmã de 18 anos e a educação dele com ela foi totalmente diferente. Ele diz, né? Algumas coisas ele pede desculpa, eu digo, não, pai, tá tudo certo. O senhor deu o melhor que o senhor podia naquela época. Né? E, pois rapaz, hoje em dia eu não faço quando a venena tal coisa. Maravilha. Foi preciso passar pelas fases para que aquilo acontecesse. Sobre a história do dia a dia de paciente, um casal, só o homem era paciente, a mulher acompanhando, e ele veio com a queixa principal de baixa testosterona com exames, 200 e poucos de testosterona, e eu vi que ele estava com obesidade grau 1. Eu falei, em relação ao peso assim, tá tudo bem? Porque ele só falou de reposição hormonal. Ele, não, tá tudo bem, aqui eu consigo, tranquilo. Isso, tá certo?
se você sentir necessidade, a gente pode fazer um protocolo depois. Aí ela, mas como você consegue só? Eu pego fácil, só basta eu querer. Aí ela, mas você não está querendo. Aí eu, Pronto, foi desencadeado. aí criou uma era um situação. casal? Era um casal, a esposa veio acompanhando o paciente e não precisou falar, porque ela falou, não, não, você come à noite assim, assim, assim. Pô, mas foi tanta coisa, mas mesmo assim ele não quis nenhum tipo de suporte. Eu percebia que aquilo era emocional, de que assim, eu consigo, eu não preciso de ajuda para isso. A testosterona eu busquei. Ou muitas vezes eu vou por parte. Tem pessoas que têm uma crença limitante em tratamento, em cuidado, de achar que estão fazendo muita coisa. Olha, quanto mais coisas benéficas de longevidade, de bem-estar, melhor. Né? Desde que aquilo não tenha colateral, vai te causar um problema renal, hepático e etc. Então, são várias coisas assim. E que já indica também passar pelo @Túlio, Dr. Túlio, @Túlio. Dr. Túlio Nunes. Dr. Túlio Nunes e ver a última postagem sobre bomba ou reposição hormonal. Ficou bom, não ficou? É sobre isso. Para eu ter postado tanto que eu É sobre não isso. Tá uma máquina, não tá nem né? conseguindo Amém. Eu não tô conseguindo acompanhar, né? tudo, não. Eu fiz. Tá bom. Que aí entra eu essa questão do colateral, né? Aí entra, porque daí se tu vai com uma dose super fisiológica ali, o cara realmente vai ter algum problema. Sim. Essa questão aí eu gravei um ontem e postei, e tem um outro na sequência eu gravei, que eu vou postar depois, que é falando dessa parte de vias de administração de hormônio para, né, a modulação hormonal, as vias, qual que é melhor, depende de cada um e tudo. Vamos entrar um pouco nisso? Um pouco não, bastante? Amém. Bora? Vamos, Para quem não viu o vídeo... Vamos falar nisso, tu quer deixar já pro próximo, porque pro próximo também tem mesmo, nossa, né? Vamos então... Porque esse assunto aí é um assunto polêmico. Esse vai. Isso é bom de falar. Esse é um assunto, tu quer. E a gente vai se encontrar semanalmente, eu já fiz a aliança. Né? Quem correr primeiro é a mulher do padre. Não, fechou. Eu sou competitivo, eu vou ficar pra trás. Então assim, ó, eu posso contar pra galera já a novidade, não? Talvez nem eu saiba dessa novidade, né? Mas eu vou contar, eu vou você contar e não vai trazer saber. coisa assim, Eu vou pequena. saber junto com a galera, tá? Eles vão ver o vídeo depois, eu vou saber antes. O que vai acontecer agora aqui? A onda do momento é peptídeos. Todo mundo está falando em peptídeos e tem relação a estudo e etc. Então nada como tu estar aqui na presença de um médico vai poder te falar sobre peptídeos. Só que eu penso, Túlio, o que tu acha de tu dar uma introdução do que é peptídeo? E tu mesmo que está assistindo agora esse nosso vídeo, tu vai escolher o peptídeo que tu quer que nós falemos, que a gente possa falar aqui na próxima gravação. É tão abrangente. Mas um só? Total. Porque tem tantos que se for só um é... Não, nós vamos falar por semana, a depender de um a dois, a depender do tanto que se tem de estudo daquele peptídeo. Tá. Né? Para a gente abordar. Se for algo que não tem tanto, tipo uma categoria 3, que é experimental, a gente aprofunda de uma forma, ou categoria 1, a gente aprofunda mais. E aí, esse é o problema, né, Doc, que a gente está vivendo, que a galera está muito bitolada no nível 3, que é os que estão ainda em experimento. Então é justamente sobre isso que a gente quer dar um alerta, né? Aí tem os duvidosos aí que o pessoal anda comprando por aí, né? Então, e também às vezes, voltando, assim, ali como introduzir sobre tireoide, né? Não é só sinal e sintoma. O que é tireoide? Metabolismo. O que é metabolismo? Que eu falei anteriormente. O que é peptídeo? É uma molécula. É uma molécula de ligações de aminoácidos. Isso vai fazer o quê? Isso vai sinalizar. É uma molécula mensageira. Sinalizar no corpo funções. Alguns peptídeos existem no nosso corpo, outros são sintéticos. Né? Nosso corpo, por exemplo,
o GH, hormônio do crescimento, insulina, o glucagon, que é uma molécula que faz parte da retatrutida que está em fase de estudo. Exato. É o que O tá pessoal quer rolando saber, no né? momento. O pessoal quer saber. É o que o Então, algoritmo vai entregar mais. Então, para quem está assistindo aqui, já entendeu que peptídeos nós já temos endogenamente já. Sim, então Já temos no nosso então corpo. vamos cultivar o que já tem no nosso corpo. Melhorar a condição para que eles tenham desempenhem sua função de mensageiro, né, de mensageiro de sinalização. Né, o próprio GH, né, eu falei insulina e glucagon, dentre outros. Os sintéticos, como que está funcionando isso aí? Eu ouço em outros ambientes pessoas me perguntam bastante. Por que você acha de tal, de um, de outro? Todos, a maioria não está autorizado, né? Brasil, Anvisa, nem FDA, Estados Unidos. Como que se divide, assim, teoricamente, nos Estados Unidos? Os aprovados e as categorias. 3, 2, 1. 3 são peptídeos em fase experimental, né, ali em animais, in vitro, com baixíssima evidência científica. Essas categorias elas vão por a segurança clínica e grau de evidência, grau de evidência científica. O 3, a evidência é pífia, então assim, não. A 2 é uma evidência moderada. A categoria 1 já tem-se mais evidência, mais segurança na prescrição, onde aí farmácias de manipulação nos Estados Unidos podem manipular aquela substância e usar para aquele fim, mas aí o pessoal está usando para o restante, que isso futuramente pode acontecer. Eu vou adentrar nisso aí, como o GLP-1, que era para diabetes, que é um peptídeo, e ele posteriormente se autorizou foi feito o uso off-label, depois foi autorizado, reconhecido para o uso na obesidade. Assim como o GIP também. O GIP é um peptídeo usado na questão da diabetes, que em junção com o GLP-1 forma a tirzepatida ou Mounjaro, que pode ser usada. Então, categoria 3, 2, 1. O que aconteceu recentemente? Alguns peptídeos saíram da categoria 2. Eles não entraram ainda na categoria 1. Mas há grande chance, isso vai acontecer. Quando entrar na categoria 1, ele pode ser manipulado nos Estados Unidos. Aqui não. Então, até o que está vindo de outros lugares, tudo isso é muito duvidoso. Porque você está usando algo que ainda não tem vários colaterais. Quando a gente adentrar semanalmente, quando a gente for falar de ali, abordar 20 minutos falando de um peptídeo, você vê o tanto de coisa que pode ter, de queda de cabelo, de reação cutânea, de vermelhidão, de alteração de sensibilidade. Não é só assim o lado bom. Bem, então aprovado tem o GIP, que é a molécula da Saxenda, de Victoza, de Ozempic, o GLP-1. O GIP, que em junção com o GLP-1 é o Mounjaro, o Zepbound, né, substância tirzepatida, e a retatrutida, que é GLP-1, GIP e glucagon. Tudo isso são peptídeos que já estão em uso. Mas a retatrutida não está em uso ele está para sair da categoria 2. Então ele não é nem manipulado nos Estados Unidos. Então quem está usando, essa aí, a categoria 2 é evidência moderada ainda. É atenção. É atenção redobrada. E tem aí, bem legal, a tesamorelina. A tesamorelina, ela está aprovada pelo FDA, mas o uso exclusivo
para pacientes HIV com lipodistrofia, para usar para diminuir a gordura visceral dos pacientes HIV com lipodistrofia. Então não é para usar, mas o que ele faz? Ele estimula a produção, a liberação de GH. Consequentemente tem uma perda, tem uma perda maravilhosa de que gordura. vai estar rodando aí já. Estimula a liberação de GH de forma fisiológica, perdendo peso consideravelmente, aumentando massa muscular e com menos colaterais do que o uso do próprio GH. Mas ele está aprovado pelo FDA para usar em pacientes em tal condição. O que não quer dizer que possa acontecer depois de acontecer como as medicações, que era para diabetes e virou e também usa para perda de peso. Então essa medicação pode ser utilizada para perfis, outras patologias, outros pacientes, que eu visualizo, tá falando de UTI, um paciente acamado em um leito de UTI, com uma doença tal ou outra, né? melhorar a condição muscular dele. Sim. E aí vai, mas no Brasil não há aprovação nem para uso em HIV com lipodistrofia. E uma outra bem interessante é a elamipretida. Esse peptídeo, ele também foi aprovado pelo FDA para tratamento de doenças da mitocôndria. Mitocôndria, né, grande geradora de energia celular em forma de ATP. Então, se você melhora a mitocôndria, você melhora doenças que advêm da ausência de energia na célula. Mas ele faz criar biogênese mitocondrial? Exatamente. Mas se ele Por esse mecanismo. biogênese ainda melhora ainda a mitocôndria aí pronto. Né? Não, aí o Tu maquinário fica... Passa de um carro 1.0 a 2.0 turbo. Por conta dessa Exato. nova formação. Imagina, esse eu não tenho conhecimento. Já está em categoria 1. Opa! Né? Já tá em uso. Vocês estão anotando? Olha esses nomes. Então esse aí os fisiculturistas já estão usando. Esse aí já tá na malinha. Que beleza? Prevenindo. Então, sabe-se que melhorando a mitocôndria, você tem uma ação boa também na sarcopenia, na diminuição da massa muscular, conforme a idade, do movimento, da força, na obesidade, na hipertensão, na diabetes. Então, tudo isso é muito promissor. Promissor. O futuro promete. Que a galera quer usar algo, tem que esperar chegar. Existe degrau para aquilo. Mas, né, como fala em linguagem espiritual, livre-arbítrio. O papel nosso é informar. Informar o que é possível em rede social, informar o que é possível em consulta, né, e que essa mensagem seja replicada para a conscientização, né, a fim de evitar futuros danos, muitas vezes irreparáveis. Eu gostei disso aí, cara. Tem que ver essa questão Qual da biogênese mitocondrial. Não, esse é fantástico. E tem outros. Porque aí eu fiquei interessado em saber como é que fica a molécula de MPK, né, da proteína. Sim. Pra como é que, né, como que acontece essa química. Interessante. É curioso, né? Por que chama muita atenção das pessoas? Eu imagino, não, tenho certeza. Por conta, que quando um assunto inflama, né, aquilo fica, eu quero saber sobre isso aqui. E por conta de ser promissor, o que entrega, bastante entrega, bastante promessa. E as pessoas gostam muito de entrega, de resultado, né, de promessas alcançáveis. Em curto prazo. Então. O mínimo de esforço. Ou outra aqui, ó. Então, que saído da categoria 2 para possivelmente entrar na 1. Estava falando ali de neurogênese aqui, ó. Você não vai contar todos os segredos hoje, né? Não, vou falar de uns 12 aqui. Segura. O ponto-chave que ele age. Nós vamos depois destrinchar isso bastante, né? Por exemplo, o Diexa, né? Ele é experimental, fase 3. Tem uma ação neurogênica. À medida que nós vamos envelhecendo, há uma deteriorização de neurônios, e aí esse peptídeo ele pode ser positivo
no mecanismo. Assim como o Prevenção elame pretida, de doenças neurodegenerativas, Legal. Já na, pensei na minha mãe. na Assim. prevenção. Na hora. Pronto. Pensei na hora. Como a gente tem isso, isso não é um peptídeo, o NADH, a própria testosterona, você estando com a matéria-prima que o corpo precisa, você evita tudo isso. Porque a neurodegeneração, a degeneração óssea e outros sistemas, advém de quê? Do processo de nascer, procriar e morrer, do envelhecimento natural do ser humano. As coisas vão decaindo, as glândulas vão tendo hipofunção, porque a pessoa ela fica vários anos com o hormônio baixo, né, naquela crença limitante que é aquilo mesmo, e vai acreditando que tem que ser daquele jeito. Com a crença limitante que é só alimentação, por que eu vou suplementar se o normal é só comer? E tem que ir desbloqueando disso. E que o processo natural é essa degradação do DNA. O DNA ele vai sendo degradado por várias causas, né? Higiene do sono que não tem, a fast food, processos inflamatórios, ausência, o estresse, fatores externos ou próprio genético, epigenético. E aí, dessa listinha, vou fazer dar uma passada assim rápida. Mas isso só uma dúvida. Manda. Neurogênese? Vini, sobre o Diexa, né, a questão da neurogênese, eu estou citando a principal ação, mas gostei muito. Quando a gente falar do Diexa, que a gente destrinchar mais, que vai ser bastante coisa, aí eu respondo. Opa! Essa aí não dá pra perder, hein? Essa não dá. Porque, Essa não dá pra olha, perder. pensa que maravilha, tipo, quase que curar uma Alzheimer, É lindo. uma demência, questão de senilidade. Isso é interessante. Então, rapidão assim, né, o que vem por aí de adentrar mais em cada um. Mas assim, GHRP2 estimula a liberação de GH. O que o GH faz, a gente vai aprofundar depois. O GHPR6, né, também ele é um secretagogo de GH, né, secreta GH. O GHC, o GHKCU, é bem falado, porque ele é bem queridinho na preferência do uso futuro, de mulheres por atuar em pele, cabelo, unhas e colágeno. Meu Deus. Pensa aí. Meu Deus. Ai, dá demais. O BPC 157, regeneração. MOD-C é experimental, né? Tem categoria 3. Esse aqui nem não foi para 1. Que melhora a atividade mitocondrial, né? Bem como o elame pretide. E tem também os peptídeos que já estão fazendo a molécula com a junção de um e outro. É muito infinito o assunto peptídeo, mas nós vamos mergulhar Meu nesse Deus, infinito. como se fosse uma super cadeia. Temos de 3, 4. O KPV, ação tem pra tudo, né? Anti-inflamatória. CMAX, ação da neurocognição. Então ele tem uma melhora, é promissor na questão da memória. Mas aí não é só isso, porque a pessoa, eu vou usar isso em minha memória. Tá, aí precisa também do complexo B, somente B12. Precisa de testosterona. Memória precisa de testosterona, de estradiol, né, do equilíbrio hormonal. LL37, né, é um antimicrobiano, melhora a imunidade. Melanotan tipo 2 ajuda na pigmentação da pele e pode também melhorar a libido. Ibutamoren, outro secretagogo do GH. Esse a gente eu já vi falar dele há muitos anos. Exato. O Ibutamoren. Sim. Então ele já deve estar aí no nível 2, talvez. Ele saiu do nível 2 para todos os que eu estou falando saíram do nível 2, menos o MOD-C. E também, cadê? Isso, ele saiu do 2. Diexa, né, que ele é experimental, estava no experimental, quer dizer 3, mas ele
apesar de ser experimental, estava no 2 e saiu do 2, com chance de ir para o 1. O Epitalon, ele modula a enzima telomerase. TB500, para regeneração também. Esse TB500 também já está um tempo Também. falado aí, Também. né? Para Também. lesão e tal. Essa questão de peptide está muito ligada à medicina regenerativa. A gente vai. Tá linkado. Medicina regenerativa está super em alta. Os caras não usam isso aí, por exemplo, no futebol? Ah, deve usar. Ó, a pergunta que eu... Essa daí vai ser para os próximos vídeos, lá que o Doc vai vir com uma explicação gênio, se todos nós, por exemplo, eu já usei o GH Frag, que é o fragmento de GH, e em mim não funcionou. E aí eu queria saber se, tipo assim, ó, se cada um tem um receptor para aquele peptídeo, pode ser que o meu corpo não tenha aquele receptor e por isso ele não se desenvolveu, talvez. Ou a questão de responsividade, né? Daqui a pouco, né? Porque não sei se funciona assim. Aí, Acho que receptor todo mundo tem. é, Mas aí ele pode pode ter não, medo. não ter menos. Ou aquele receptor está em algum grau saturado. Porque tipo, até a própria testosterona pode ter mais receptor androgênico do que eu. E eu posso ter mais colateral por isso e tu ter mais resultado com menos colateral e tomando menos, né? Sim. Utilizando menos. A sensibilidade do receptor, a sensibilidade daquele indivíduo. Deu um bocado de coisa aí, não deu? Deu? Então você já sabe que tem muito conteúdo ainda pela frente. Nossa Tem assunto Senhora. para alguns anos aí. Então, quer Fala que assistir o vídeo completo, tem no YouTube, vai ter os cortes do Instagram desse trio aqui maravilhoso que vai falar justamente o que tu precisa e quer ouvir. Então, quer aproveitar todo esse cenário aqui, coloca nos comentários pra gente continuar gravando. Porque isso é que a gente quer fazer justamente para poder educar o público. Então, comenta, curte, compartilha para ajudar com que a gente cresça cada vez mais para espalhar esse conteúdo para vocês. E também o que não quer ouvir. É verdade. Algumas coisas vão... A verdade que dói. Dói, mas depois vai ficar saboroso. Depois fica com sabor de mel. Porque não é só passar a mão na cabeça, né? A gente é parceiro e tudo, mas tem que... Faz carinho, mas dá umas porradas. Ouvir o que é necessário. Pensa assim, se eu fosse fazer e ouvir só o que eu gosto, né? Então, Vini, fala pra galera o teu @. @NutriViniciusNeto, segue lá no Instagram. Dr. Túlio Nunes. E @Leônidas Meirelles. Precisando entrar em contato com a gente, que a gente está aberto para qualquer dúvida. E valeu! Parabéns pra nós, vamos bater Isso palma aí. pra nós.